deputado Sargento Gonçalves, da tribuna, mostrou uma intimação que recebeu em um dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e expôs o nível de autoritarismo que está sendo alcançado no país. O deputado disse: "Hoje eu me dirijo a vocês talvez como o mais novo alvo do autoritarismo e da perseguição política encarnada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sou acusado injustamente, vejam só, de incitação ao crime, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e até mesmo de golpe de Estado." O deputado apontou: "Parece risível, seria cômico se não fosse trágico, mas essa é a triste realidade. Tudo isso por exercer meu direito constitucional e sagrado à liberdade de expressão, simplesmente compartilhando nas minhas redes sociais pessoais alguns vídeos e algumas das minhas convicções." Sargento Gonçalves relatou: "No último dia 15 de julho, passei praticamente 3 horas sendo ouvido em uma oitiva pela Polícia Federal. Não foi corrupção, não foi roubo, não foi homicídio, não foi nenhum tipo de crime, mas uma acusação que posso chamar de acusação fake, a de que o Sargento Gonçalves, por postar um vídeo em suas redes sociais, teria cometido o crime de golpe de Estado." O deputado lembrou que a utilização da Polícia Federal tem custos pagos pelos contribuintes e disse: "É uma vergonha para a nação brasileira uma instituição tão séria como a Polícia Federal estar sendo utilizada para algo tão grave que é atentar contra a democracia, a liberdade de expressão do nosso povo." Sargento Gonçalves afirmou que tem orgulho da perseguição igual a de tantos brasileiros vítimas do ministro. Ele disse: "Agora eu estou na vala comum de tantos patriotas, de tantos homens de bem que têm sido injustiçados no Brasil. Vítimas, pessoas presas, pessoas de bem, mulheres, idosas, condenadas a 17 anos de prisão, porque simplesmente estavam se expressando sem violência, de forma pacífica, o que nos garante a Constituição brasileira. Até mesmo trago aqui à memória o Clezão, um homem de bem, um cidadão que nunca teve uma passagem sequer pela polícia, perdeu a vida, pagou com a vida. E quem pagará por essa perda? As 2 filhas do Clezão, órfãs de pai, a esposa do Clezão, que ficou viúva, filhas de um pai trabalhador, de um empresário, de um pai de família, que tinha uma ficha limpa e que perdeu a vida vítima do autoritarismo do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então, eu não me sinto mais atacado ou mais injustiçado do que o Clezão. Muito pelo contrário, como eu disse, hoje eu me vejo numa vala comum desses homens e mulheres de bem que injustamente estão sendo acusados pela nossa Suprema Corte. Essa mesma Suprema Corte, ministros, que liberam traficantes, que liberam corruptos, que descondenam pessoas condenadas a dezenas de anos, porque hoje temos, infelizmente, no nosso país, um descondenado na presidência da República, com provas cabais, condenado por 9 juízes. E, de repente, a justiça decide e está perseguindo homens de bem, parlamentares que têm uma ficha limpa, que não trazem nenhum tipo de sujeira na sua ficha, na sua história, como é o meu caso." Dirigindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, o deputado disse: "Coisa terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Os homens, como eu disse, podem até falhar na justiça, mas a justiça de Deus não falha. O sangue desses inocentes, as injustiças que estão sendo perpetradas contra milhares de brasileiros no nosso país, eu tenho certeza de que um dia serão cobrados, e não apenas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pelas outras autoridades." O deputado mencionou também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo: "O pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da ação.
O senhor poderia estar resolvendo esse problema, pois está em suas mãos. O senhor que tem a discricionariedade de abrir o processo de impeachment pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. Assuma a responsabilidade com o povo brasileiro. Não se acovarde. Sargento Gonçalves chamou os colegas à responsabilidade. Não se acovardem. 513 deputados federais, 81 senadores da República. Chegou a hora de demonstrarmos para o povo brasileiro que estamos do lado da verdade, da justiça, do que é correto. Não podemos aceitar que um homem que ataca a Constituição brasileira, as leis brasileiras, possa fazer tudo isso que tem feito o senhor ministro Alexandre de Moraes, com centenas, milhares de brasileiros no nosso país. O deputado convocou. Por isso eu conclamo todos para o dia 7 de setembro. Eu estarei nas ruas defendendo a nossa valiosa liberdade na Paulista. No dia 7 de setembro, estaremos nas ruas dizendo sim à liberdade e sim ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Deus salve a nação brasileira. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, tendo passado pelas mãos dos ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Senhor presidente, saúdo a todos os colegas nessa tarde de quarta-feira e subo essa tribuna saudando os senhores e as senhoras patriotas de todo o Brasil. Hoje eu me dirijo a vocês, talvez como o mais novo, alvo do autoritarismo e da perseguição política encarnada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sou acusado injustamente, vejam só, de incitação ao crime, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e até mesmo de golpe de Estado. Parece risível, seria cômico se não fosse trágico, mas essa é a triste realidade. Tudo isso por exercer meu direito constitucional e sagrado, senhor presidente, a liberdade de expressão, simplesmente compartilhando nas minhas redes sociais pessoal alguns vídeos e algumas das minhas convicções. Mas como eu tenho dito sempre, citando o livro de 2 Timóteo 1,7, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas nos concedeu espírito de coragem. E não me acovardarei, não me calarão, não me calarei, até o último fôlego de vida, capitão Alden. Estarei aqui como estive durante 20 anos da minha atividade policial, combatendo o crime. Estarei aqui nessa tribuna, enquanto o vida e fôlego tiver, defendendo a nossa valiosa liberdade. Eu tenho dito que a liberdade é tão importante quanto a vida, porque o indivíduo sem liberdade não vive plenamente. E por isso tenho defendido. E eu não tenho dúvida, capitão Alden, que foi para esse tempo que Deus nos constituiu. Não foi para ficarmos aqui nos acovardando, mas foi para poder, nesse momento tão tenebroso, tão triste da história do nosso Brasil, nós podemos estar aqui defendendo valores, princípios e ideais tão importantes para o nosso povo. Após 20 anos de atividade policial militar, não lembro, capitão Alden, nunca, senhor presidente, nunca entrei em uma delegacia de polícia, senão na condição de policial militar, combatendo o crime, entregando meu bem mais precioso que é a vida, para proteger a sociedade potiguar. Mas de repente eu me vejo intimado. No último dia 15 de julho, passei 3 horas praticamente sendo ouvido em uma oitiva pela Polícia Federal. Não foi corrupção, não foi roubo, não foi homicídio, não foi nenhum tipo de crime, mas de repente uma acusação que posso chamar de acusação fake, que o sargento Gonçalves, porque postou um vídeo em suas redes sociais, teria cometido o crime de golpe de Estado. Como eu disse, parece risível, mas é muito grave, porque ali tem recursos que são investidos e é muito dinheiro. Um processo com 600 páginas. E pasmem, mais uma vez não poderia ser outro relator desse inquérito, o senhor ministro Alexandre de Moraes. 600 páginas. Imagine você, cidadão brasileiro, a quantidade de recursos humanos, recursos financeiros, deputada Soraya, que foi despendido para que esse inquérito fosse aberto, para que essas investigações através da Polícia Federal fossem acontecidas, executadas. Uma Polícia Federal que é conhecida por combater o crime organizado, por combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas de fogo, e agora passa um delegado de polícia 3 horas ouvindo o sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Mais uma vez eu repito, que nunca entrou numa delegacia por qualquer crime que seja. Sempre que entrei foi combatendo o crime, e agora eu passo 3 horas sendo ouvido por esse delegado, porque, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, de acordo com este delegado, eu cometi incitação ao crime, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. É uma vergonha para a nação brasileira. Uma instituição tão séria como a Polícia Federal está sendo utilizada para algo tão grave, que é atentar contra a democracia, a liberdade de expressão do nosso povo. Trago comigo essa intimação com muito orgulho, com tristeza, é verdade, no coração, mas trago com muito orgulho, porque hoje, na verdade, até com um sentimento de mais tranquilidade, porque agora estou na vala comum de tantos patriotas, de tantos homens de bem que têm sido injustiçados no Brasil, vítimas, pessoas presas, pessoas de bem, mulheres idosas, condenadas a 17 anos de prisão, porque simplesmente estavam expressando sem violência de forma pacífica, o que nos garante a Constituição brasileira.
até mesmo trago aqui à memória o Clezão, um homem de bem, um cidadão que nunca teve uma passagem sequer na polícia, perdeu a vida, pagou com a vida. E quem pagará esse preço? As duas filhas do Clezão, a esposa do Clezão que ficou viúva e órfãos de um pai trabalhador, de um empresário, de um pai de família, que tinha uma ficha limpa e que perdeu a vida vítima do autoritarismo do senhor ministro Alexandre de Moraes. Então eu não me sinto mais atacado ou mais injustiçado do que o Clezão. Muito pelo contrário, como eu disse, hoje eu me vejo numa vala comum desses homens e mulheres de bem que injustamente estão sendo acusados pela nossa Suprema Corte. Essa mesma Suprema Corte, ministros que liberam traficantes, que liberam corruptos, que descondenam pessoas condenadas a dezenas de anos, doutor Alain, dezenas de anos, que hoje temos, infelizmente, no nosso país, um descondenado da presidência da República, com provas cabais, condenado por 9 juízes, e de repente a justiça decide estar perseguindo homens de bem, parlamentares que têm uma ficha limpa, que não traz nenhum tipo de sujeira na sua ficha, na sua história, como é o meu caso. Mas como eu disse, carrego com muito orgulho. E é triste, mas estamos aqui, de cabeça erguida. Mas lembre-se, patriotas, a justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça de Deus não falha. Eu quero me dirigir diretamente, de forma muito respeitosa, ao senhor ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, coisa terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Os homens, como eu disse, podem até falhar na justiça, mas a justiça de Deus não falha. O sangue desses inocentes, as injustiças, deputado Kim, que está sendo perpetrada contra milhares de brasileiros no nosso país, eu tenho certeza que um dia será cobrada. E não apenas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pelas outras autoridades, a que eu me refiro também ao senhor senador Rodrigo Pacheco. O pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da ação. O senhor que poderia estar resolvendo esse problema está nas mãos do senhor. O senhor que tem a discricionariedade de abrir o processo de impeachment pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, assuma a responsabilidade com o povo brasileiro. Não se acovarde, não se acovardemos. 513 deputados federais, 81 senadores da República. Chegou a hora de podermos demonstrar ao povo brasileiro que estamos do lado da verdade. Só mais 30 segundos, senhor presidente, já estou finalizando. De podermos demonstrar ao povo brasileiro que estamos ao lado da verdade, ao lado da justiça, ao lado do que é correto. Não podemos aceitar que um homem que ataca a Constituição brasileira, que ataca as leis brasileiras, possam fazer tudo isso que tem feito o senhor ministro Alexandre de Moraes com centenas, milhares de brasileiros no nosso país. Por isso eu conclamo, dia 7 de setembro, eu estarei nas ruas, defendendo a nossa valiosa liberdade na Paulista. E você, brasileiro, que se sente injustiçado, porque hoje foi comigo, amanhã será você. Dia 7 de setembro, estaremos nas ruas dizendo sim à liberdade e dizendo sim ao impeachment do senhor ministro Alexandre de Moraes. Deus salve a nação brasileira. Muito bem.